E rapaziada, é o seguinte, hoje eu trouxe aqui uma lista pra vocês, um pouco diferente, né? Uma lista de alguns jogos de emuladores, mas nesse caso é do GameCube. Então são 15 melhores jogos do GameCube para você rodar no Dolph Emulator, que é o emulador aí que a gente tem de GameCube e Nintendo Wii para celular. E se depender, né, galera, pra semana eu trago os 15 melhores jogos de Nintendo Wii, tá? Eu tentei trazer 30 jogos, só que como eu não sou tão chegado ao GameCube, nem ao Nintendo Wii, né? Porque eu não conheço tantos jogos assim, só olhando alguns vídeos e tal. E esses jogos aqui dessa lista eu testei, tá? E rodaram super bem aqui no meu celular. E aqui eu resolvi trazer esses jogos aqui porque achei que são jogos bem legais. Alguns são bem famosos, outros que são meio subestimados ali, que muita gente não conhece. Pelo menos não ouvi falar até hoje assim, muito. Também nem eu conhecia. E dessa vez eu tenho pra vocês aqui uma lista, né, de 15 jogos pra você rodar aí no seu Dolph Emulator e testar pra ver como é que tá rodando, se tá travando, se não tá. E comenta aí, tá? Porque muitas das vezes no meu celular roda bem e, né, em outras pessoas também não rodam, trava, né? Enfim, eu não sei como é que roda no celular de vocês, mas comentem, né? Comentem que a gente tenta aí trazer uma configuração, alguma coisa assim pra ajudar vocês, né, a rodar os jogos de forma aceitável em celulares não tão potentes, né? Então deixa o like, se inscreva no canal e vai ser uma lista até tanto que rápida, né? Eu não vou nem trazer história pra vocês dos jogos, só vou resumir do que é o jogo, do que ele se trata, e a gameplay vai passar pra vocês de fundo aí, tá? Então não vai ser um vídeo tão grande não, pra não enrolar tanto e pra vocês verem de forma mais acessível possível. Então é isso, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro nosso primeiro jogo da lista. Vamos ver nossa lista com um jogo chave de ouro, jogo bom demais, que é um jogo do Mario Kart, né, como todo mundo a gente gosta, e que jogo do Mario Kart não é ruim, sempre é bom, sempre é divertido, dá pra jogar com a galera. Nesse caso dá pra você jogar com aqui o modo história dele, dá pra você, enfim, é um jogo muito legal, muito divertido, que é o Mario Kart Double Dash. Os gráficos desse jogo são muito bonitos, mano, envelheceram muito bem. O legal do GameCube é que ele se assemelha muito ao PlayStation 2, né? O Resident Evil 4, por exemplo, são os mesmos gráficos do PlayStation 2. E tem alguns jogos que são até mais leves que alguns jogos do PlayStation 2. Por exemplo, esse daqui não chega nem a ser 1 GB, se não me engano. Mas assim, é um jogo bem legal, bem bacana. Não tem uma história própria seguida, né? Como a gente sabe que Mario Kart serve você jogar, correr, aquela corrida ali, atirar os super-ups nos seus adversários. E aqui tem todos os personagens ali da franquia do Mario, né? Tem o Donkey Kong também, alguns também fora ali desse universo, né? do Mario, tem mais personagens do Nintendo também. Não sei se tem um personagem secreto nesse jogo, tá? Eu não sei, só você jogando pra saber. Você também desbloqueando as fases, é muito legal mesmo o jogo, ele rodou super bem aqui no meu celular. Tipo assim, tava travando no começo, só que eu fiz algumas mexidas aqui, precisei dar uma mexida e rodou bem demais, tá? Rodou bem demais, eu joguei um gamepad também, e é um jogo muito legal, cara, um jogo muito legal, muito bacana, vale demais a pena você conferir. O próximo jogo aqui, galera, é um jogo do Mario também, tá? Só que é um jogo do Mario do futebol, né? Que acho que muita gente conhece esse jogo, ele é muito famoso, que é o Super Mario Strikers. Esse aqui acho que é o primeiro game da franquia Super Mario de futebol, né? Que temos em vários outros jogos aí, temos do Switch que foi lançado, né? O último jogo foi lançado no Switch 1. Só que esse jogo ele é muito legal, ele é muito bacana, que tem ali os personagens do Mario, né? Alguns personagens também da Nintendo. E assim, ele é um futebol estilo Super 11, sabe? Com poderes ali magníficos, tem os carrinhos também muito loucos também, pra você derrapar ali no chão, né? Também tem os gols meio acrobatas, e é um jogo bem legal, o gráfico é bem bonito, tá? Assim, a jogabilidade também é muito boa, é bem fluida, não é difícil de você pegar, os botões também são bem simples, tá? Você também tem os seus companheiros de equipe ali, vai jogando, vai tocando a bola, você pode também mudar a dificuldade do jogo, então é um jogo muito legal, muito bacana. Eu não tinha jogado ele ainda, só via pelos vídeos do YouTube, mas é um jogo bem legal, vale muito a pena, e sério, esse jogo aqui ele é muito bom, cara, muito bom mesmo. Tem mais um game aqui de Mario pra nossa lista. No caso não é um jogo do Mario, mas é um jogo do irmão dele, né, o Luigi. Só que é da franquia do Mario, né, que a gente sempre costuma falar que é do universo do Mario, né. E nesse caso é o Luigi's Mansion, acho que é assim que se fala em inglês, mas é aquele jogo da casa mal assombrada, né, que o Luigi é o principal personagem, que aí você tem que ser um caça-fantasmas nessa casa meio que cheio de assombrações e tal, mas o jogo ele não é assustador não, é porque é um game assim estilo Mario, e é um jogo assim muito legal, muito diferenciado, sabe, diferente dos jogos do Mario, né, que você tem ali aquela pular em cima dos inimigos, passar de fase, enfim, esse jogo aqui ele é diferente porque é um jogo também de aventura, um jogo de assim para você passar de fase, porém é um game de você caçar fantasmas, né? Um jogo bem legal, né? Quem joga GameCube aí já sabe que esse jogo é muito famoso. Se não me engano, tem até uma versão do Wii também, né? Tem uma versão também do 3DS
que é do Nintendinho lá, o portátil, né? Mas esse jogo aqui é muito legal, é muito da hora, vale muito a pena você jogar, porque é um jogo que você precisa conhecer, principalmente se você não teve um GameCube e conhece esse jogo, e no celular ele tá rodando muito bem. Então é a sua chance de jogar esse jogo, tá? Porque tá rodando bem demais, tá bem acessível, tá? Pode estar dando algumas quedas de FPS, mas não é pra atrapalhar a gameplay, sabe? Tipo, é bem jogável, inclusive. O próximo jogo é um jogo de alienígena, um jogo assim de plataforma muito diferenciado, com gráficos estilo quadrinho, sabe? Bem cartunesco mesmo, como se você estivesse, sei lá, um desenho da TVE, sabe? Que é o Alien Hominid, acho que é assim que se fala em inglês, tá? Que é um jogo assim que a história é bem interessantezinha, bem engraçada, que você é basicamente o alienígena que estava ali navegando com sua nave, e aí parece que o FBI ele consegue derrubar a sua nave, que aí você cai em território americano, né, que no caso é a Terra, e aí você tem todo aquele perrengue de você tentar recuperar a sua nave, escapar aqui do seu da Terra, no caso, né, e aí toda aquela coisa você vai ter que ir jogando, vai ter que ir passando de fase. É um jogo de plataforma muito legal. Lembra muito aquele jogo da minhoca, né? Um game bem antigo mesmo, que era com esses gráficos assim também de desenhos, né? De quadrinhos. É um jogo também até um pouco difícil, tá, pra você jogar, mas é muito legal, é muito desafiador mesmo esse jogo. E é um jogo assim de GameCube que eu não conhecia, né? Até porque eu não joguei muito GameCube assim na minha vida, mas é um jogo muito, tipo assim, diferenciado, né? Porque os seus gráficos são muito de desenho, é muito bem feito, é muito bem desenhado à mão, né? E nesse caso aqui eu gostei bastante porque é um jogo que facilita muito quando você joga com o seu controle, sabe? Não quando você joga na tela fique ruim, não é isso. Mas quando você joga com o controle é um toque a mais, sabe? Um charme bem a mais de console, uma parada assim bem prática mesmo e bem divertida. Sério, vale muito a pena. O próximo jogo também é disponível no GameCube, que eu não sabia que tinha pro GameCube, mas tem. E é bem levinho, inclusive, vai rodar em praticamente todo celular aí, principalmente no emulador também, que é o Animal Crossing. Esse jogo aqui que ele é muito, mas muito famoso. Não só no GameCube, né? Também tem várias outras versões. Tem também para celular, também uma versão para celular. Só que eu quis trazer essa versão porque é uma versão original, sabe? Do Animal Crossing. Porque a versão de celular é um pouco diferente, é um pouco mais portátil. Essa versão aqui não, é de console mesmo. É um jogo de você, sabe, gerir ali a sua fazendinha, a sua casa, você pode ter sua casa, você pode fazer várias coisas, né, tipo, legais que a gente pode fazer no dia a dia, só que no jogo, é um jogo estilo The Sims, sabe, só que, assim, é bem legal, você pode ter sua fazenda, ter plantação, ter o seu animal pet ali, é bem legal. Acho que tem muita gente que conhece esse jogo e que tem pra GameCube também, ele roda super bem, não trava muito. Dá pra você jogar também legendado em português do Brasil, tipo, você consegue baixar um patch ali, consegue jogar na home, enfim, é muito legal esse jogo, pra você entender também a história, né, que é bem aprofundadazinha, é bem um jogo bem leve, você vai jogar, vai se divertir e não vai ter nenhuma dificuldade, porque esse jogo aqui é muito fácil de você jogar, de você se distrair e de você passar um tempo, né, porque esse jogo aqui ele te faz relaxar e de imergir nesse mundo do Animal Crossing. O próximo jogo é um jogo muito legal mesmo, que principalmente você que assistiu Toy Story e até mesmo que tem esses personagens, sabe, esses soldadinhos verdes de brinquedo, sabe, nossa, esses personagens eles são muito marcantes, principalmente na nossa infância, quem assistiu Toy Story e sempre quis ter um jogo assim de brinquedo, sabe, de FPS ali, com a guerra entre brinquedos e tal, mas esse jogo aqui ele é muito, mas muito legal, porque é um jogo dos soldados verdes, né, que o nome desse jogo aqui ele é Army Man Sargents War, acho que é uma coisa assim, não sei como é que se fala esse nome em inglês, mas é basicamente um jogo onde tem esses personagens verdes, né, no Toy Story, só que no universo deles mesmo, sabe? E aí você basicamente ali na história do jogo, pelo que eu entendi, esse sargento que você controla no caso, ele ia assinar ali um tratado de paz, né, ia fazer um acordo com o seu arqui-inimigo ali, e basicamente foi tudo uma emboscada, sabe? Na hora de assinar lá, o cara armou pra ele e aí acabou que foi uma emboscada de vingança, né? E aí basicamente você nesse jogo vai ter que tentar, né, rebelir tudo isso, todo esse dano que foi causado pela emboscada. É um jogo muito legal, muito bacana, um jogo com gráficos bem assim, diferenciado, sabe? Um jogo que hoje em dia a gente não tem muito, né? Jogo de brinquedo com tiros ali e tal, não um jogo violento, né? Isso que é uma maravilha. E é um jogo que pra quem assistiu Toy Story, né, e sempre teve o sonho de ver esses soldados verdes em jogo, jogar um jogo deles, que eu realmente não sabia que tinha jogos assim. E aí eu bati o olho nesse jogo aqui e falei, não, tem que trazer esse jogo pro vídeo, porque, sério, esse jogo aqui, ele é muito legal, eu joguei um pouquinho dele e vou zerar até o final, tá? Porque é um jogo muito interessante, na moral. O próximo jogo da nossa lista é um game de Pokémon. Acho que é o primeiro jogo de Pokémon que eu trouxe no canal, tenho certeza disso.
Só que assim, eu não trago muito Pokémon porque eu não entendo muito do universo. Sei que é um jogo bem, mas bem famoso. E o único jogo de Pokémon que eu joguei bastante foi o Pokémon GO, né? Que muita gente jogou, né? Muita gente teve alguma história pra contar, né? Sei lá, perdeu o celular ou jogou e teve alguma história engraçada na rua. Só que esse aqui é o Pokémon Colosseum, uma coisa assim, não sei como é que se fala. Tá aí na tela, não me aparecendo, tá? Eu tô passando vergonha falando esses nomes em inglês. Só que é um jogo onde você, pelo que eu vi ali naquela terra, não tinha Pokémon selvagens e você segue, acho que é o Wes, né, o protagonista desse game. Assim, eu não entendo muito sobre o universo de Pokémon. Esse jogo aqui que eu joguei ele, eu achei muito interessante, porque tem ali a batalha de Pokémon, tem um modo meio que RPG, sabe? Você vai criar ter um personagem para jogar, tem um gráfico muito bonito e rodou super bem mesmo, não travou. Trazendo jogos aqui para vocês que não estão travando, tá? No Dolphin emulador, que são jogos bem leves mesmo, não vai travar tanto. E esse aqui é um jogo legal para você que gosta de Pokémon. Eu sei que tem vários Pokémon para Nintendo, principalmente para Nintendo GameCube. Só que esse daqui foi o que me chamou a atenção. Tem uma história bem interessante, sabe? Bem sombria. E é um jogo muito legal, bem até desafiador, tá? Não é fácil. Eu perdi uma batalha aqui feio jogando aqui. Porém, é um jogo muito legal. Para você que gosta de Pokémon, vale a pena demais. O próximo da nossa lista é um jogo do Sonic, é o Sonic Heroes, um jogo do GameCube, também foi lançado para Xbox original e do PlayStation 2 também. É um jogo muito legal, muito bacana, porque tem uma premissa muito diferente dos jogos do Sonic que a gente está acostumado, porque assim, enquanto a gente tinha os jogos tradicionais de Sonic, que você joga com Sonic, né, de plataforma, você tem o Sonic como protagonista mesmo, aí você joga até com Tails também, né, no Sonic 2 ali e tal. Só que esse Sonic aqui, que é o Sonic Heroes, é um jogo onde você tem que jogar em forma de equipe, sabe? Digamos, você não vai jogar só com Sonic na fase, você vai jogar com Sonic e mais dois companheiros, por exemplo, Sonic, e no time do Sonic tem o Tails e tem outro personagem, sabe? Você vai jogar o time do Shadow, tem o Shadow, tem mais dois personagens, enfim, é por aí que vai. É um jogo que você tem que trabalhar mesmo em equipe com o seu time ali, cada personagem tem a sua importância ali na gameplay, tem as suas funções, tem os seus poderes, seus power-ups. Por exemplo, se precisar pular muito alto, vai ter um personagem que vai ser bom pra isso. E é assim que vai se desenrolando muito legal mesmo esse jogo. Tem uma dinâmica bem interessante e intuitiva. Você pega ele, você aprende ele rapidamente. E Sonic é maravilhoso, né? Não tenho o que dizer. O próximo jogo aqui é o jogo dos Simpsons para GameCube e também para PlayStation 2 também, que tem esse jogo, que é o The Simpsons Hit and Run. Cara, esse jogo aqui, ele é mais conhecido como GTA dos Simpsons. Acho que vocês já ouviram falar desse jogo. E assim, quando eu descobri que tem ele para GameCube, eu corri para baixar, porque assim, é um jogo que eu tinha muita vontade de jogar quando era criança, porque quem aqui não ama GTA, né? E mesmo se você não ama GTA, se você não é muito chegado para franquia, vale muito, mas muito a pena dar uma chance para esse jogo, porque se você principalmente é fã da franquia Os Simpsons, né, desse universo dos Simpsons, com aquela cidade de Springfield, você vai amar, porque esse jogo você pode explorar a cidade de Springfield com muito aberto, mano. Sério, você pode pegar o carro ali do Homer, sabe, e aí ir pela cidade e tal. Eu acho que também você pode jogar com outros personagens, né, com o Bart, com a Lisa. Eu não tenho certeza, tá, porque eu ainda não cheguei a jogar tanto ele, porque eu baixei aqui pra jogar esse jogo aqui no vídeo mesmo, porque eu ainda não tinha jogado, não tinha testado ele, porque era sempre um sonho praticamente, porque eu não tinha um PlayStation 2 na infância. Mas esse jogo é muito legal, o gráfico é muito bonito, é bem legal, é bem divertido, a história é bem intrigante e divertida também. Tem uns personagens dos Simpsons, sério, esse aqui é o definitivo GTA dos Simpsons. Você vai amar esse jogo, pra você que não jogou ainda. E pra você que jogou ele no PlayStation 2 e quer jogar aqui no GameCube, ele tá rodando super bem, não tá travando muito, você consegue aí rodar e emular de forma bem acessível. O próximo jogo aqui é um jogo que dispensa apresentações, né, galera? Que é o Príncipe da Pérsia: The Sands of Time, que é um jogo muito, mas muito famoso, um PlayStation 2. Eu não sabia que tinha pra GameCube também, mas tem. Eu pesquisando aqui pra fazer essa lista. E assim, é um jogo que, assim, tem gráficos muito bonitos, envelheceram super bem até os dias de hoje. Lembrando que é o primeiro jogo da franquia, tá? Da Príncipe da Pérsia. E o Príncipe da Pérsia, ele foi muito bom, é bom até os dias de hoje. Infelizmente tá um hiato aí muito grande de jogos, né? Teve só o último que foi lançado aí, né? Que eu acho que é o Lost Crawl, alguma coisa assim, que é um jogo também muito bom, né, de plataforma, muito divertido, tem até para celular também, mas é um jogo bem mais pesado no celular. Mas assim, um jogo de, sabe, de você zerar
como a antiga, não temos mais, né? Infelizmente. Teve até o remake que ia sair aí do primeiro Príncipe da Pérsia, que é esse daqui. Só que foi cancelado, né? Infelizmente, não vai mais sair. E aí eu fiquei muito triste, porque é um jogo que tinha muito potencial. E esse daqui tá rodando super bem no GameCube também, né? Dispensa apresentações. Esse jogo aqui que marcou a infância de muitos no PlayStation 2. Tem um parkour, né? Tem o seu combate ali. Tem aquela mecânica de voltar no tempo com as areias do tempo, né? E é um jogo muito legal. Se você que não jogou ainda, jogue, porque vale muito, mas muito a pena. E eu vou zerar ele, viu? Porque no Dolphin Simulator tá rodando sensacional, velho. Tá rodando super bem, acessível. E assim, com o gamepad é melhor ainda, né? Então baixa aí e joga, porque tá rodando super bem. O segundo é o game do Metroid Prime. Esse jogo aqui ele é muito legal porque ele conseguiu inovar de uma forma bem arriscada, sabe? Um jogo bem arriscado de ser inovado, porque, por exemplo, os primeiros Metroids que a gente conhece, né, que é do Super Nintendo, se não me engano, ele eram jogos de plataforma, né? Jogos de plataforma, com aquela câmera assim de lado, né? Estilo Sonic, estilo Mario. E assim, era um jogo muito difícil, era um jogo bem legal também naquela época. E aí eles pegaram pro GameCube, né? Essa versão do Metroid Prime, que foi o primeiro lançado no GameCube. E trouxeram uma câmera totalmente diferente, sabe? E tipo assim, estilo FPS, que ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo, gostei bastante. E é isso que pega muito desse jogo aqui, sabe? Porque ele é um jogo que se arriscou muito nessa proposta nova de pegar um jogo de plataforma e transformar em FPS, em primeira pessoa ali. E é um jogo muito legal, tem mecânicas muito boas de você jogar. Você vai entendendo mais do universo do Metroid, né? Esse jogo aqui do Metroid Prime é muito bom. E assim, eu tenho muita vontade de jogar esse jogo desde que eu conheci o GameCube lá atrás. E eu queria até pedir a opinião de vocês, né, que jogam o Metroid, que já jogou ou que vão jogar algum dia essa saga do Metroid, que é uma saga bem conhecida da Nintendo, né? E comenta aí se vale a pena jogar essa saga, porque é um jogo que eu tenho muita curiosidade de pegar e zerar, sabe? Tipo Doom, esses jogos assim que foi famoso na Nintendo, no GameCube. E eu queria ver a opinião de vocês, né? Se esse jogo realmente ele é bom, como dizem, ou se foi um jogo muito diferente demais que acabou ficando estranho, sabe? Então, queria saber muita opinião de vocês que jogaram esse jogo do Metroid e pra você que é fã mesmo, se vale a pena jogar esse jogo, se vale a pena pegar essa franquia do Metroid e zerar nos dias de hoje. O segundo não seria é o jogo do 007, né? Que é o 007 Agent Under Fire. A gente sabe que tem vários jogos 007 aí pra GameCube, pra Nintendo Wii também, mas eu quis trazer esse aqui porque esse jogo ele rodou super bem, né? No Dolphin Simulator aqui. É um jogo que eu até testei algumas outras versões de outros jogos 007 que tem pra GameCube, só que esse aqui ele rodou super bem, tá? Não tá travando, não tá um jogo engasgando também. O áudio tá legal, o áudio tá maneiro. Eu joguei com o meu gamepad aqui e foi uma experiência muito boa mesmo, muito bacana. Estilo, sei lá, uma medalha de honra no PlayStation 2, sabe? Só que esse aqui não é uma medalha de honra, né? Que não é um jogo de guerra da Segunda Guerra Mundial, não é isso. Esse jogo aqui ele é muito legal, porque tem aí a sua câmera pra você mover e tal, tem os modo stealth, né, do 007 para você investigar, fazer ali as análises, e também tem muita ação, tá? É um FPS bem gostosinho de você jogar, bem gostosinho de você pegar numa tarde e zerar, sabe? Entender a história, para você também que é fã dessa franquia e também para entrar no hype do jogo que vai sair aí, né? O 007 que vai sair, que tá muito legal também, tá muito da hora, e para você entrar no hype tá aí um jogo legal para você jogar no Dolphin Simulator. Pra você ainda não sabe, é um game The Last of Zelda, que é um jogo do Zelda, Twilight Princess, acho que é assim que se fala. E assim, é um jogo muito legal mesmo do GameCube, que temos aí pra GameCube. E assim, é um jogo que me chamou muita atenção, porque assim, Zelda a gente sabe que é um jogo mais voltado assim, para um gráfico mais colorido, né, cartunesco, mais para o público ali jovem, na verdade para o público criança, né, apesar de ser um jogo bem complexo, né, o jogo do Zelda. Porém, esse jogo aqui, pelo que eu dei uma pesquisada, é um jogo assim mais sombriozinho, mais obscuro, né, um jogo mais pro público jovem, digamos assim, porque é um, assim, você vê a coloração desse jogo, que é um jogo muito mais assim acinzentado, sabe? Sério, eu gostei muito desse jogo, justamente por essa estética. Eu não sei porquê, mas eu gostei bastante, né? Parece que o Zelda também é um pouco, sei lá, não sei se é a expressão minha, mas ele tá um pouco maior. Eu não sei se é uma impressão minha. Porém, é um jogo que eu gostei bastante, tem gráficos muito bonitos. Também tem vários jogos do Zelda também, né? Até mesmo pro GameCube. Só que esse aqui eu baixei pra testar, pra ver se rodava bem. Até mesmo porque eu conheci esse jogo, só que eu não joguei ainda. E aí, quando eu peguei pra baixar e jogar ele, rodou super bem. Então por isso que eu trouxe aqui nessa lista, porque
a forma como ele rodou aqui no meu celular foi super bem e eu quis trazer pra vocês. E eu quero também que vocês comentem, pra vocês que jogam Zelda, é bom esse universo, por qual jogo eu devo começar, né? Porque eu pretendo também jogar o Zelda, sei lá, eu devo começar pelo Switch, quando eu tiver, pelo Nintendinho, né, o Super Nintendo, qual jogo que eu devo começar no Zelda? Porque é uma franquia que eu tenho muito interesse de começar, sabe? Só que eu ainda não comecei. Pelo Nintendo 64 também, né, que é o Ocarina of Time, que é super bem avaliado, é o jogo mais bem avaliado da história. Mas é um jogo que é uma franquia, no caso, que eu quero me entrar de cabeça e ver se realmente eu vou gostar bastante, sabe? Porque tem muita gente que fala bem de Zelda, né? E esse daqui não é diferente. O próximo jogo da nossa lista é o Fifa Street 2, esse jogo aqui dispensa apresentações também, assim como o Príncipe da Pérsia, que é um jogo, né, que foi muito conhecido no PlayStation 2 também, e que tem sua versão idêntica à GameCube, né, porque foi lançado também pro GameCube, mas foi porque só jogaram, né, jogaram mais no PlayStation 2. E esse jogo aqui, ele é idêntico ao do PlayStation 2, né, pra você que não conhece o Fifa Street, é um game de futebol de rua, né? No caso, futebol de quadra ali, que você vai ter, que não é o futsal, tá, gente? Não é isso, mas é um futebol de rua mesmo, que você vai ter dribles, sério, muito, muito legal mesmo, muito da hora. Você vai apertando os botões ali, ele vai driblando. E o que é mais legal desse jogo, né, é que tem também jogadores do futebol real mesmo, né? Pelo menos naquela época. Sei lá, tinha o Ronaldinho, a seleção toda do Brasil, o Ronaldinho, tinha o Kaká, tinha o Adriano Imperador, também tinha a Argentina, tinha Messi, tinha Tevez, tinha o Batistuta também, se eu não me engano. E, sério, esse jogo aqui é muito legal, pra quem já jogou sabe o quanto que é nostálgico. Sério, eu chegava lá na banca de PlayStation 2, né, a gente jogava mais de 5 horas, o jogo não enjoava. E agora tá dando super bem também no Dolph Emulator. Eu testei também no Aether e travou muito mesmo. Eu sei que tem uma versão também de PSP, mas a versão de PSP eu acho ela um pouco mais capada, sabe? É um jogo bem mais leve e de modo light, assim, pro PSP. Mas esse aqui não, esse jogo aqui é muito legal, tem várias músicas também do jogo que foram marcantes, né? Tem toda ali a sua modo carreira para você jogar, tem as competições e vale muito a pena matar, né, essa saudade que a gente tem de FIFA Street bom, porque hoje em dia não temos mais, só o modo volta no UFC e não vale nem a pena você, sério, porque não é legal, sei lá, eu achei bem sem graça. Porém, esse daqui vale muito a pena porque é um jogo que foi raiz mesmo, né? Quem jogou, jogou, e quem não jogou ainda pode jogar porque vale muito a pena. Pra você não se com chave de ouro, temos aqui o Super Smash Bros. Que esse jogo aqui, ele é, né, dispensa apresentações também, é super reconhecido aí pra galera da Nintendo. E pra você que não conhece esse jogo, ele é um jogo assim, que une todos os personagens da Nintendo, os mais famosos, o Zelda, o Mario, o Donkey Kong, essa galera, né, num jogo estilo crossover mesmo, onde vocês vão jogar aí numa arena, né, uma arena onde vocês vão ter que chutar praticamente o seu inimigo ali, seu adversário, para fora dessa arena. Então você vai ter que fazer combos ali, vai ter que ter estratégia para meio que dar um ataque que ele vai meio que, sabe, despencar desse cenário, dessa arena nesse caso. Só que nesse caso é um jogo muito legal porque esse crossover é bem gostoso, sabe? São vários personagens ali unidos, são também vários personagens que você vai poder jogar se você for fã, né, de várias franquias da Nintendo. E esse jogo aqui, ele inspirou vários outros jogos que você conhece até mesmo hoje em dia a copiarem essa fórmula do Super Smash Bros. Por exemplo, o Brawlhalla, que você conhece hoje aí, que joga até no celular também, foi, sério, começou por esse jogo aqui, o Super Smash Bros, que foi onde começou tudo, né? Que é esse modo de arena, né? Que você tem que bater no seu inimigo ali. E é muito legal, esse jogo é muito diferenciado. Tem esse crossover muito bacana dos personagens da Nintendo. E rodou super bem no meu celular, não travou, sério, foi supimpa, né? Aqui no meu celular. E vale muito a pena mesmo. Gráficos são bonitos, jogabilidade é bem legal, bem divertida e bem desafiador também, porque não é fácil não. E essa foi a lista, rapaziada. Chegou ao final aqui mais uma lista do canal, né? Mais uma lista de melhores jogos para vocês rodarem aí nos emuladores. Nesse caso aqui o Dolph Emulator. É mais uma lista que eu faço com muito prazer para vocês. E assim, são jogos que eu não conhecia, a maioria deles. Uns eu conhecia, outros eu não conhecia. E que rodaram super bem no meu celular. E eu quis compartilhar aqui com vocês, né? Por esse Dolph Emulator, que é um emulador super bom e legal para rodar no seu celular. Então deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por estar até aqui, né, até o final do vídeo. E vamos chegar rumo aos 600 inscritos, está perto, né? Vamos chegar aí, tá quase batendo essa outra meta. E assim, galera, comenta também se vocês quiserem outra parte 2, se vocês acham que eu esqueci algum jogo, né? E principalmente também, pra semana tem os melhores jogos de Wii, tá? Ou seja, eu trouxe hoje de GameCube, mas pra semana tem o Wii. Então se prepara aí, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Comenta aí o que você achou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E aqui é o NerdTK, tamo junto.